Fala nação, saudações rubro-negras. A intensa discussão entre o atacante Gabigol e o vice-presidente de futebol Marcos Braz pegou o Flamengo de surpresa. Palavras acaloradas e troca de insultos foram ouvidas, enquanto reclamações sobre o estado do gramado do Maracanã e a necessidade de um exame antidoping foram levantadas. O assunto ainda é tema de discussão no Ninho do Urubu nesta segunda-feira. Veja em 7 pontos a situação. Segundo o portal G.E, Gabigol e Marcos Braz discutiram acaloradamente com troca de xingamentos, durante o intervalo da partida contra o Fortaleza no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. A discussão começou devido às críticas feitas pelo camisa 10 em relação ao estado do gramado do Maracanã e, de acordo com relatos, a conversa ficou acalorada e fora do tom. Gabigol também ficou insatisfeito ao ser informado pelo médico Márcio Tanuri que teria que realizar o exame antidoping após o jogo, o que irritou Braz. Mas por que Gabigol reclamou? O atacante se machucou sozinho devido aos buracos no gramado e teve que ser substituído no intervalo. Ainda não há um diagnóstico sobre a extensão da lesão. Essa é a segunda vez que Gabigol se lesiona devido a problemas no Maracanã desde que chegou ao clube em 2019. A primeira ocorreu contra o Independiente Del Valle pela Libertadores e o afastou dos gramados por 40 dias. E por que Marcos Braz se exaltou? O dirigente é um dos responsáveis pela negociação que colocou a empresa Greenleaf como responsável pelo gramado do Maracanã. Além disso, o Flamengo, juntamente com o Fluminense, é um dos administradores do estádio. As críticas de Gabigol não foram divulgadas publicamente, mas provavelmente estão relacionadas à dificuldade do clube em manter o gramado em boas condições. Durante a coletiva de apresentação do atacante Luiz Araújo no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, Marcos Braz se manifestou sobre o assunto e afirmou que o problema será resolvido. De fato, tivemos uma discussão dentro do vestiário, e isso é verdade. Essa discussão ocorreu depois que o treinador Sampaoli deu todas as instruções relevantes para o jogo. A maioria dos jogadores já estava a caminho do campo, então eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto relacionado ao jogo. De fato, tive um problema com ele, mas a discussão não começou por causa do gramado. Nossa discussão começou quando o médico Márcio Tanuri comunicou a ele que ele teria que esperar um pouco mais para fazer o exame antidoping. Explicou o dirigente. O que os companheiros acharam da situação? Até o momento, nenhum dos jogadores se manifestou. A maioria dos atletas já estava a caminho do campo, mas alguns observaram a cena, como o volante Gerson. A situação assustou aqueles que estavam presentes. A Greenleaf, empresa responsável pelos gramados do Ninho do Urubu e da Gávea, também foi contratada pelo Flamengo quando o clube jogou no Mané Garrincha, em Brasília. Em 2022, foi incumbida de implementar um gramado híbrido, que combina grama natural com fibras sintéticas. No entanto, a organização tem sido constantemente criticada por torcedores rubro-negros e também por atletas do Fluminense, que consideram que as condições ideais não estão sendo mantidas. Há previsão de mudança? Não. A licitação para a gestão do Maracanã ainda não foi definida, e até que isso aconteça, a concessão para Flamengo e Fluminense foi prorrogada. A dupla é favorita para vencer o novo processo de licitação, e mesmo com as reclamações de Gabigol, é improvável que a Greenleaf seja substituída. O uso de grama sintética no estádio também está descartado, de acordo com Marcos Braz. A posição do Flamengo é contrária ao uso de grama sintética. Na nossa opinião, isso é outro esporte. O período pós-jogo seria prejudicial à saúde dos jogadores. O departamento médico pode fornecer mais informações sobre isso. Somos veementemente contra o uso de grama sintética. Não me lembro de jogos da Premier League, da Champions League ou de outras grandes ligas em gramados sintéticos. Enfatizou Marcos Braz. E você, o que acha dessa situação? Acredita que isso pode afetar o relacionamento entre os jogadores? Comente abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Até logo!